Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o centro de gravidade, o CG. Tá? Podemos definir como sendo o centro de equilíbrio de uma determinada área, tá? Onde ZCG e YCG são as coordenadas do CG em relação aos eixos ZCG e YCG respectivamente. As coordenadas do CG são expressas por somatória de Z vezes área I, ou seja, de determinada área da peça, que a gente vai dividir em partes, dividido pela somatória da área I. Tá? E o YCG é a mesma coisa, somatória do Y de determinada área, da área I, dividido pela somatória da área I. Tá? Vamos ver como que isso funciona. Aqui tem um esquema mostrando o ZCG1 e o YCG1 do retângulo que está na horizontal, que é a figura 1. E também temos o ZCG2 e o YCG2 referente à figura 2, que é o retângulo que está na vertical, que compõe uma só peça. Porém, foram divididos em duas peças para a gente poder calcular o CG total. Sendo que ZI e YI são as coordenadas do CG do elemento I. E aí, a área do elemento I. Agora, como exemplo, vamos calcular o CG de duas seções a seguir. O exemplo 1 é uma figura composta por três retângulos, tá? Formam um perfil I, tá? Aí suas medidas. Temos também um exemplo 2, que é uma figura formada por dois retângulos e com um furo no retângulo inferior, tá? Que seria o círculo aí de raio 5 centímetros. Então, as medidas em centímetros, tá? Agora, calculando o exemplo 1. Primeira coisa, figura suas respectivas medidas. Vamos dividi-la em três retângulos, que são as figuras conhecidas. Nomear elas, figura 1, 2 e 3. Vamos colocar os eixos de referência, o eixo Z e o eixo Y, tá? No seu ponto zero, início. Calculando o elemento 1. A área do elemento 1 seria lá 40 centímetros no eixo Z, vezes 10 centímetros no eixo Y, referente à área 1, que é igual a 400 centímetros quadrados. O Y, que seria o CG da figura 1, apenas da figura 1, é o deslocamento na vertical. Se a gente tem 10 centímetros, então deslocando 5 centímetros para baixo seria o centro, é o YCG da figura 1, o Y1, 5 centímetros. E o ZCG da figura 2, da figura 1, desculpa, é 20 centímetros, porque seria os 40 centímetros ali, a metade, 20 centímetros. Calculando o elemento 2, a figura 2 agora, a área 2 dá 16 centímetros, que é a base, certo? Os 28 menos 12, 6 de cada lado ali na aba, igual a 16 centímetros, vezes os 50 de altura. Isso referente à figura 2, elemento 2. Dá 800 centímetros quadrados. E o YCG dele, dessa figura 2, seria 50 centímetros de altura dividido por 2,25. Com 10 da figura 1, 35 centímetros. Tá? E o deslocamento do ZCG da figura 2 seria 20 centímetros. Tá? Os 40 lá de cima da figura 1, porque conta o centro da figura 2 até o zero do nosso eixo ali, né? Então, seria 20 centímetros também. O elemento 3, tá? É o retângulo inferior lá. Ele tem uma área de 28 centímetros, vezes 15, 420 centímetros quadrados. O Y dele seria os 15 dividido por 2, 7,5. Com mais 50, com mais 10, 67,5 centímetros.
tá? E o ZCG 20 centímetros também, porque se você pegar do centro dele, dividir ele em 2, mais a diferença que está ali, dá os 20 centímetros, tá? Porque seria do centro dele até o zero, paralelamente ali 20 centímetros, tá? Concluindo, depois que a gente achou a área, o YCG e o ZCG de cada elemento, né, a gente vai fazer aquela formulinha, somatória de área I vezes o eixo Z, I, ou seja, de cada elemento, dividido pela somatória de área de todos os elementos, tá? Isso no eixo Z. Então, tá ali, ZCG igual 20 vezes 400, que seria o Z1 vezes a área 1 do elemento 1, mais 20 vezes 800, que seria o Z2 vezes a área 2, mais 20 vezes 420, que seria o Z3 vezes a área 3, dividido pela somatória das áreas, área 1, área 2 e área 3, que vai resultar em um ZCG igual a 20 centímetros, certo? O YCG vai funcionar da mesma forma, o y1 vezes área 1, mais y2 vezes área 2, mais y3 vezes área 3, dividido pelas somatórias da área 1, 2 e 3. Que vai dar um YCG de 36,02 centímetros. Agora vamos localizar o CG na peça, que a gente tem ali no desenho da peça. Então, localizando o CG. O eixo ZCG vai ser marcado pelo referência do YCG. Então, o deslocamento do YCG, 36,02, né, vai dar ali o eixo ZCG. E o eixo YCG vai ser o deslocamento no eixo ZCG, no eixo Z referência, que é 20 centímetros. Então, o nosso YCG, nosso ZCG 20 centímetros e nosso YCG 36,02 centímetros. Consideração final. Como vocês podem observar, desde o início já dava para saber o ZCG, que era 20 centímetros. Porque sempre que houver um eixo de simetria, o eixo ZCG, o CG, estará posicionado sobre o mesmo. Ou seja, sempre que tiver uma parte simétrica, a gente nem mesmo precisa calcular, porque a gente já sabe que o eixo CG vai estar posicionado sobre o mesmo. Calculando o exemplo 2. Exemplo 2, formado por dois retângulos e um círculo no retângulo inferior, que é vazado. Daí as medidas, dividindo a peça em duas, né, em três, na verdade, né, porque o círculo mais dois retângulos. Então, vamos lá, peça 1, peça 2, o segundo retângulo, peça 3, o círculo. Nosso eixo de referência, ZCG, o nosso eixo Z referência e Y referência. Calculando o elemento 1, que é o retângulo superior. Então, calculamos a área lá, 45 vezes 20 centímetros, dá 900 centímetros quadrados. O YCG do retângulo superior, elemento 1, é 10 centímetros. E o ZCG do retângulo 1 seria 22,50, certo? Seria o centro aí. O elemento 2 é 15 vezes a altura, 30 centímetros, 450 centímetros quadrados. Essa é a área do elemento 2. O Y seria 35, porque 30 de altura do retângulo 2 dividido por 2, 15. Mais 20 do retângulo 1, para chegar no nosso zero referência ali, seria 35 centímetros. E 22,50, que é o ZCG, que seria do centro do retângulo 2 até a paralela ali do Y referência, para dar os 22,50. Elemento 3. Elemento 3 é uma circunferência. O raio dela é 5 centímetros. Portanto, a área da circunferência, πr ao quadrado,
vai dar π vezes 5 ao quadrado, 78,54 centímetros quadrados. O nosso YCG ali da circunferência, seria 20 centímetros do retângulo 1, mais, se pegar 30 do retângulo 2, menos os 20 até o centro, então sobrou 10. 10 com 20, 30 centímetros é o YCG da figura 3. E o ZCG, mais uma vez, 22,50. Observação. O elemento 3 é um furo na peça, portanto uma área vazia da peça. Assim entrará com sinal negativo. Concluindo, mais uma vez, a nossa formulinha somatória de ZCG igual a somatória de Z da ZI vezes área I, dividido pela somatória de áreas. Temos lá ZCG, que é Z1 vezes área 1, Z2 mais Z2 vezes área 2, menos Z3 vezes área 3, dividido pela somatória das áreas, que é área 1 mais área 2 menos área 3. Por que menos? Porque é um elemento vazado, 3. Ele não consta no nosso desenho, ele é vazio. Então, nosso ZCG dá os 22,50 centímetros. Já o nosso YCG, a mesma coisa. É Y1 vezes área 1 mais Y2 vezes área 2 menos Y3 vezes área 3, dividido pela somatória de áreas. Área 1 mais área 2 menos área 3. Mais uma vez, repetindo, porque a área 3 é vazada, não consta na nossa peça. YCG é igual a 17,61. Localizando o CG dessa peça, está aí o esquema. O eixo YCG desloca-se 22,50 centímetros no Z referência. E o YZCG e o eixo ZCG desloca-se 17,61 centímetros no nosso eixo Y referência. Tá aí nosso ZCG, nosso YCG. E mais uma consideração final. Sempre que houver um eixo de simetria, o eixo CG estará posicionado sobre o mesmo. No caso aqui é o nosso eixo YCG, deslocou 22,50, né? O nosso ZCG. Portanto, ele é simétrico, a peça é simétrica nesse sentido. Portanto, a gente já sabia que o ZCG seria 22,50 centímetros. E os elementos vazados, isto é, com áreas não pertencentes à peça, devem entrar no cálculo com sinal negativo. Tá aí, pessoal. Obrigado por ter assistido essa aula. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.